Meu nome é Alexandra Mitchell, mas todos me chamam de Alex. Aos 38 anos, tornei-me uma das poucas mulheres generais de 4 estrelas na história militar americana. Hoje, eu estava do lado de fora da cerimônia de promoção do meu irmão James, com meu uniforme de gala completo com todas as medalhas que conquistei com sangue e sacrifício. A ironia não me passou despercebida, ser oficial de mais alta patente da minha família e, de alguma forma, não estar na lista de convidados. 20 anos de serviço, 4 estrelas e 2 missões de combate, ainda assim, não consegui passar da mesa de registro. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar mais histórias sobre como se manter firme quando outros tentam te apagar. Crescer em uma família militar na Virgínia moldou James e eu desde os primeiros dias. Nosso pai, o coronel William Mitchell, administrava nossa casa com a precisão e a disciplina das unidades que comandava. Todas as manhãs começavam com uma inspeção, camas feitas com cantos de hospital, sapatos engraxados até brilharem como espelhos e quartos organizados com eficiência militar. Embora alguns possam considerar essa educação dura, ela nos incutiu valores que nos serviriam por toda a vida: disciplina, atenção aos detalhes e comprometimento inabalável. James e eu tínhamos apenas 3 anos de diferença, próximos o suficiente para sermos companheiros em vez de irmãos distantes. Subíamos em árvores juntos no quintal, construíamos fortes elaborados na mata atrás do nosso conjunto habitacional e nos defendíamos dos valentões da vizinhança. Nosso jogo favorito era Soldiers, em que criávamos missões elaboradas para resgatar bichinhos de pelúcia de território inimigo imaginário. Mesmo assim, eu demonstrava um raciocínio tático que impressionava nosso pai, criando táticas de distração e múltiplas rotas de abordagem enquanto James executava os planos com precisão. Vocês dois serão ótimos oficiais algum dia, dizia nosso pai com rara aprovação. Essas palavras plantaram sementes que se tornariam nosso sonho compartilhado de servir no exército. Quando completei 18 anos, entrei para o exército logo após terminar o ensino médio. James, que ainda tinha 15 anos na época, me observou com um misto de orgulho e inveja enquanto eu me encaminhava para o treinamento básico. Ainda me lembro do rosto dele na rodoviária, uma mistura complexa de admiração e o primeiro e sutil toque de espírito competitivo que mais tarde definiria nosso relacionamento. Minha ascensão na hierarquia surpreendeu a todos, inclusive a mim. O que começou como uma forma de pagar a faculdade tornou-se minha vocação. Descobri que tinha habilidades naturais de liderança e pensamento estratégico que me diferenciavam. Meus comandantes também notaram, recomendando-me para treinamento avançado e promoções aceleradas. Aos 25 anos, eu já havia alcançado a patente de capitão e completado meu primeiro destacamento. 3 anos depois de meu ingresso, James seguiu o exemplo, escolhendo o exército enquanto eu havia escolhido a Força Aérea. Inicialmente, apoiávamos um ao outro integralmente, trocando cartas durante os destacamentos e telefonando sempre que possível. Compartilhamos conselhos, comemoramos as conquistas uns dos outros e oferecemos apoio emocional em momentos difíceis que só os companheiros de serviço conseguiam entender. Os primeiros sinais de tensão surgiram após minha promoção a major, aos 30 anos. James permaneceu como capitão, com uma progressão de carreira constante, mas sem exceções. Durante minha licença naquele ano, visitei-o em Fort Bragg. Parabéns, Major Mitchell, disse ele, erguendo uma cerveja para brindar comigo no restaurante da base. Seu sorriso não alcançava seus olhos. Você vai se recuperar logo, assegurei-lhe, interpretando sua reação como simples ansiedade relacionada à carreira, e não como o início de ressentimento. Claro, respondeu ele, embora pareça que você sempre esteve um passo à frente. A morte de nossa mãe, vítima de câncer, 5 anos depois, diminuiu temporariamente a distância crescente entre nós. Juntos em seu funeral, encontramos conforto na presença um do outro. James segurou minha mão enquanto eu fazia o elogio fúnebre. Mais tarde naquela noite, ficamos acordados até o amanhecer compartilhando memórias dela. Ela sempre teve tanto orgulho de você, Alex, disse James enquanto o nascer do sol pintava nossa casa de infância com uma luz dourada. Papai mostrou a ela todos os artigos sobre suas conquistas. Ela tinha orgulho de nós dois, corrigi. Ela também mantinha um álbum de recortes com suas missões. James assentiu, mas não disse mais nada, e eu senti o momento de conexão se esvaindo, substituído por aquela tensão competitiva familiar.
A essa altura da minha carreira, eu já havia conquistado inúmeras distinções, 2 estrelas de bronze, um coração púrpura por um acidente de helicóptero durante uma operação de resgate no Afeganistão e reconhecimento por desenvolver iniciativas estratégicas que salvaram inúmeras vidas em operações complexas. Minha experiência em segurança cibernética e operações de contra-inteligência me tornou valiosa além das funções tradicionais de combate, abrindo portas que historicamente permaneceram fechadas para mulheres. Quando recebi a notificação sobre minha promoção a brigadeiro-general aos 34 anos, tornando-me uma das mais jovens a alcançar essa patente, liguei para James imediatamente. Seus parabéns soaram sinceros, mas nossa conversa foi breve. Ele mencionou estar ocupado com os preparativos para sua própria promoção a tenente-coronel. Eu entendi sua distração, mas senti um distanciamento crescente que me preocupava. Minha mais recente promoção a general de 4 estrelas, aos 38 anos, virou notícia nacional. Tornei-me apenas a 4ª mulher na história a alcançar esse posto, quebrando barreiras e estabelecendo precedentes que, esperançosamente, facilitariam o caminho para as que o sucedessem. A cerimônia contou com a presença do Estado-Maior Conjunto, do Secretário de Defesa e de inúmeras autoridades. James enviou um e-mail de felicitações, mas não pôde comparecer devido a compromissos operacionais, desculpa que aceitei sem questionar na época. Olhando para trás agora, eu deveria ter reconhecido o padrão que se formava, mas os relacionamentos familiares têm o hábito de nos cegar para o que pode ser óbvio para quem está de fora. Continuei sendo a irmã mais velha otimista, convencida de que nosso vínculo superaria qualquer rivalidade profissional. A notificação por e-mail sobre a promoção de James a coronel chegou enquanto eu revisava os protocolos de segurança para uma próxima cúpula internacional. Ver o nome dele me fez sorrir imediatamente. Meu irmãozinho havia alcançado um marco impressionante, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Liguei para ele imediatamente, mal contendo a empolgação. Coronel James Mitchell, parabéns. Obrigado, Alex, respondeu ele, com a voz contida, mas satisfeita. Já estava demorando. Nunca duvidei disso por um segundo, disse eu, com sinceridade. Quando é a cerimônia? Vou liberar minha agenda. Seguiu-se uma breve pausa antes de James responder, daqui a 3 semanas, sábado, no auditório Fort Belvoir. Estarei lá com os sinos ligados, prometi, já reorganizando mentalmente as reuniões e os compromissos. Você não precisa se dar ao trabalho de ter tanto trabalho, disse ele. Sei como você está ocupado com suas responsabilidades. Algo em seu tom de voz me fez hesitar, uma leve ênfase em responsabilidades em que soou desdenhosa em vez de respeitosa. Mas ignorei, atribuindo-a à má conexão ou talvez ao estresse pré-promoção. Nada me manterá longe, assegurei-lhe. Isso é importante, James. Estou muito orgulhosa de você. Depois de desligar, entrei em contato imediatamente com meu assistente para liberar minha agenda para aquele fim de semana. Sendo um general 4 estrelas, minha agenda normalmente era planejada com meses de antecedência, mas a família vinha em primeiro lugar. Adiei 3 briefings, remarquei uma reunião com uma delegação internacional e designei meu assistente para me representar em uma conferência de segurança. Não foi pouca coisa, mas valeu a pena apoiar James em seu grande dia. As semanas que antecederam a cerimônia foram repletas de preparativos cuidadosos. Meu uniforme de gala foi meticulosamente passado e inspecionado, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Minha ajudante, a tenente Samantha Rogers, me ajudou a polir minhas medalhas e insígnias até que brilhassem. Você vai ofuscar o novo coronel, brincou ela enquanto arrumava minhas condecorações na ordem exata. Esse não é o objetivo, respondi com um sorriso. Este dia é todo dedicado ao meu irmão. Enquanto me preparava, lembranças de cerimônias anteriores me inundaram. Lembrei-me de James, presente na minha promoção a capitão, trazendo-me uma pequena bússola de prata gravada com o lema da nossa família: o norte verdadeiro nunca vacila. Eu ainda guardava na minha mesa como um lembrete dos nossos valores e herança compartilhados. Quando ele se formou major, dei a ele uma caneta tinteiro vintage que pertencera ao nosso avô, também militar. Essas tradições eram importantes para nós, símbolos do legado de serviço da nossa família. 2 semanas antes da cerimônia, visitei uma loja especializada em memorabilia militar em Arlington para encontrar o presente perfeito. Depois de uma hora de reflexão, escolhi uma caixa de sombra feita à mão para suas medalhas com uma gravação personalizada: Coronel James Mitchell, continuando o legado de honra.
Parecia perfeito, reconhecendo tanto sua conquista quanto nossa história compartilhada. Na noite anterior à minha partida planejada, meu pai ligou. Aos 72 anos, ele se manteve perspicaz, com seu porte militar evidente até mesmo pelo telefone. Alexandra, disse ele, usando meu nome completo, como sempre, sei que você vai à cerimônia do James amanhã. Claro, respondi, finalizando minhas malas. Eu não perderia. Um silêncio pesado se seguiu antes que ele continuasse. Estou preocupado com a dinâmica entre vocês dois. O James mudou desde a sua última promoção. Há uma amargura aí que eu não entendo completamente. Pai, somos adultos agora, assegurei-lhe. Qualquer sentimento competitivo que existia quando éramos mais jovens já se foi. Isto é uma celebração. Espero que esteja certo, disse ele, com o tom sugerindo que acreditava no contrário. Prepare-se para qualquer coisa. Ignorei suas preocupações, convencida de que nosso vínculo fraternal transcenderia qualquer inveja profissional. Afinal, nós dois tínhamos conquistado carreiras impressionantes. Houve sucesso suficiente para os dois filhos de Mitchell. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com vista para o Potomac, refletindo sobre a nossa jornada. Das crianças brincando de soldado no quintal aos verdadeiros oficiais militares servindo ao nosso país, nós dois havíamos cumprido o destino que nosso pai havia imaginado para nós. Amanhã seria um reencontro e uma celebração, uma chance de nos reconectarmos além das obrigações e responsabilidades que nos mantinham separados. Adormeci otimista, com meu uniforme pendurado, pronto para amanhã, a caixa de presente embrulhada na minha cômoda e o coração cheio de expectativa por um momento familiar significativo. A complexidade que me aguardava permaneceu completamente oculta enquanto eu me afastava, confiante no poder dos laços familiares para superar qualquer obstáculo. A manhã chegou com um clima primaveril perfeito. Vesti-me com a precisão que me foi incutida ao longo de décadas de serviço, cada botão e medalha posicionados exatamente de acordo com o regulamento. As 4 estrelas nas minhas ombreiras refletiram a luz enquanto eu me inspecionava no espelho pela última vez, pronta para o dever, desta vez, o dever de ser uma irmã solidária. A viagem até Fort Belvoir levou pouco menos de 1 hora do meu apartamento em Arlington. A primavera havia pintado a paisagem da Virgínia com um verde vibrante e árvores floridas, criando um cenário que combinava com meu otimismo. Estacionei na área de visitantes, notando o reforço na segurança e as bandeirinhas decorativas que sinalizavam um evento especial. Vários policiais que já se dirigiam ao auditório me notaram saindo do carro e fizeram a saudação apropriada, que retribuí com precisão treinada. General Mitchell, bom dia, senhora, disse um jovem tenente quando nossos caminhos se cruzaram perto da entrada. É uma honra vê-lo aqui hoje. Obrigado, tenente. Vai participar da cerimônia? Perguntei. Sim, senhora. Sirvo sob o comando do Coronel Mitchell em operações táticas. Ele é um excelente comandante. Sorri com genuíno orgulho. Fico feliz em ouvir isso. Ele sempre teve talento para liderar na linha de frente. A entrada do auditório estava decorada com bandeiras e insígnias militares, criando uma atmosfera cerimonial apropriada. Vários fotógrafos montavam seus equipamentos e um pequeno quarteto de cordas ensaiava em um canto. Familiares em suas melhores roupas de domingo se misturavam a oficiais em uniformes de gala, criando aquela atmosfera única de cerimônia militar que mesclava formalidade com orgulho familiar. Aproximei-me da mesa de registro com confiança, acenando para vários oficiais que me reconheceram ao longo do caminho. 2 oficiais subalternos guarneciam o posto de registro, cercado por pilhas de programas e crachás. Bom dia, cumprimentei-os. General Alexandra Mitchell, fazendo o registro. Os jovens oficiais imediatamente se endireitaram em posição de sentido, claramente surpresos com a minha presença. A tenente se recuperou primeiro, verificando rapidamente seu tablet. General Mitchell, começou ela, percorrendo a lista digital com o dedo. Sua expressão mudou de confiança para confusão. Desculpe, senhora, mas não estou vendo seu nome na nossa lista de convidados. Deve ser um engano, respondi calmamente. Sou irmã do Coronel Mitchell. Por favor, verifique novamente. A tenente trocou um olhar desconfortável com a colega antes de retornar ao tablet. Verifiquei a seção familiar, a seção VIP e a seção de convidados militares. Senhora, seu nome não aparece em nenhuma delas.
Uma sensação de frio começou a se formar em meu estômago, mas mantive minha postura profissional. Talvez tenha havido um descuido administrativo. A senhora poderia verificar com o coordenador do evento? Claro, general. O tenente se afastou para fazer uma ligação enquanto eu esperava, cada vez mais atento aos olhares curiosos dos outros na área de entrada. Através das portas abertas do auditório, avistei James em seu uniforme de gala, conversando animadamente com um grupo de oficiais superiores. Por um momento, nossos olhares se encontraram à distância. Em vez da surpresa ou preocupação que eu esperava, ele rapidamente desviou o olhar e virou as costas, continuando a conversa como se não tivesse me visto. Aquele momento cristalizou o que minha mente relutava em aceitar: não se tratava de um erro administrativo. O tenente retornou com um oficial mais velho que se apresentou como Major Peterson, o coordenador do evento. Seu desconforto era evidente ao confirmar o que eu já suspeitava. Verifiquei todos os registros, General Mitchell. Seu nome não constava em nenhuma das listas de convidados enviadas pelo Coronel Mitchell ou sua equipe. Lamento profundamente a confusão. Entendo, respondi, com a voz firme, apesar do vazio que se avolumava dentro de mim. Obrigado por verificar, Major. Enquanto eu processava essa informação, uma lembrança da nossa infância me veio à tona. Eu tinha 12 anos e as crianças da vizinhança tinham organizado um jogo de beisebol. James, aos 9, tinha sido o responsável pela seleção do time naquele dia. Quando cheguei ao campo pronto para jogar, ele fingiu não me ver, escolhendo todos os outros até não haver mais vagas. Quando confrontei mais tarde, ele deu de ombros e disse: "Você sempre é escolhido para tudo." Eu queria estar no comando desta vez. Agora, 30 anos depois, o padrão se repetia de uma forma muito mais pública e dolorosa. Vários agentes de segurança notaram a comoção e se aproximaram cautelosamente, criando uma situação ainda mais constrangedora. Eu podia perceber claramente o desconforto deles, ninguém queria ser a pessoa que recusava um general de 4 estrelas, mas eles tinham protocolos a seguir. General Mitchell, começou um deles cuidadosamente, o senhor gostaria que entrássemos em contato diretamente com o Coronel Mitchell? Olhei novamente para o auditório, onde James continuava se misturando, ainda evitando deliberadamente olhar na minha direção. Fazer uma cena nos envergonharia e ofuscaria o que deveria ser um dia especial. Independentemente de suas ações em relação a mim, o soldado profissional em mim reconheceu quando uma retirada tática era a melhor opção. Isso não será necessário, respondi com dignidade. Por favor, continuem com a cerimônia conforme planejado. Afastei-me, permitindo que outros convidados se aproximassem da mesa de registro enquanto eu caminhava em direção a um nicho silencioso para organizar meus pensamentos. A caixa de presentes de repente pareceu pesada em minhas mãos, símbolo de um relacionamento que eu claramente havia compreendido mal. Encontrando um banco em um jardim do lado de fora do prédio, sentei-me e peguei meu celular. Após um momento de hesitação, liguei para Eleanor Reynolds, minha colega general e amiga mais próxima desde os tempos da academia. É Alex, eu disse quando ela atendeu. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Enquanto eu relatava a situação, seu choque inicial deu lugar a uma raiva calculada. Não se trata apenas de rivalidade entre irmãos, Alex. É uma ofensa intencional a um superior. Tem implicações profissionais que vão além da dinâmica familiar. Eu sei, respondi, observando mais convidados chegarem para a cerimônia que estava marcada para começar em 20 minutos. A questão é: o que eu faço agora? O que você diria a um oficial subalterno que viesse até você com essa situação? Desafiou Eleanor. A resposta se formou na minha mente imediatamente. Eu diria a eles que respeito se conquista por meio de ações, que dignidade não significa aceitar desrespeito e que, às vezes, liderança exige tomar posições difíceis. Preciso pensar bem sobre isso, disse Eleanor. Mas não vou simplesmente desistir. Ótimo, respondeu ela com firmeza, porque essa não é a Alexandra Mitchell que eu conheço. Ao encerrar a ligação, minha determinação começou a se cristalizar. Não se tratava mais apenas de uma desavença familiar. Tratava-se de princípios que definiram toda a minha carreira e vida. A caminhada até o meu carro pareceu mais longa do que deveria, cada passo carregado de emoções que eu raramente me permitia sentir. O treinamento militar ensina a compartimentar, a processar as emoções mais tarde, quando a missão estiver concluída. Mas qual era a minha missão agora?
Ao chegar ao meu veículo, memórias inundaram minha mente, momentos em que coloquei a família em primeiro lugar, apesar das consequências para minha carreira, a vez em que voei 17 horas direto de um local classificado na Ásia para assistir à formatura de James no treinamento das Forças Especiais, a carta de recomendação que escrevi e que o ajudou a garantir sua primeira posição de comando, alavancando minha reputação apesar dos avisos sobre preocupações com o nepotismo, as inúmeras vezes em que o defendi em conversas com oficiais superiores que questionavam se ele havia conquistado suas conquistas por mérito ou por meio de conexões familiares. Fiquei sentado no meu carro sem ligar o motor, olhando para o auditório de Fort Belvoir ao longe. A bandeira americana tremulava acima dele, um lembrete do que realmente importava, não apenas família, mas valores, integridade, honra, respeito. Meu telefone tocou, mostrando o número do meu pai. Atendi, me preparando. Alexandra, disse ele, com a voz tensa de raiva controlada, estou no auditório. Onde você está? Aparentemente, não fui convidado, respondi, mantendo uma calma que não sentia. Meu nome não estava em nenhuma lista de convidados. Seguiu-se um longo silêncio, seguido de um suspiro pesado. Eu estava com medo de algo assim. James tem andado diferente ultimamente. Ele se juntou a um grupo específico de oficiais, da velha guarda, que não estão satisfeitos com algumas das suas iniciativas de modernização. Essa revelação acrescentou outra dimensão à situação. Meu trabalho recente se concentrou em reformas estruturais nas Forças Armadas, particularmente na expansão de oportunidades para mulheres e minorias em funções de combate e liderança. Essas mudanças encontraram resistência dos tradicionalistas, que as viam como melhorias politicamente motivadas e não baseadas em mérito. Você está dizendo que isso é tanto pessoal quanto político? Perguntei, conectando pontos que eu não havia considerado antes. Acredito que sim, confirmou meu pai. O general Harrington está aqui, sentado na primeira fila. Ele tem se manifestado abertamente contra sua proposta de unidade de combate integrada. General Walter Harrington, um 3 estrelas conhecido por suas manobras políticas de bastidores e teimosa resistência à mudança. De repente, as ações de James assumiram um aspecto mais calculado. Entendo, eu disse, a raiva e a mágoa se cristalizando em algo mais concentrado. Obrigado por me avisar. O que você vai fazer? Ele perguntou, me conhecendo bem o suficiente para perceber a mudança no meu tom de voz. Ainda estou decidindo, respondi com sinceridade, mas não vou simplesmente desaparecer. Depois de encerrar a ligação, sentei-me em silêncio por 5 minutos inteiros, ponderando opções e consequências com a análise estratégica que me rendeu minhas estrelas. Esse momento exigia uma resposta, mas ela precisava ser ponderada, proposital e adequada tanto à minha posição quanto à situação. Liguei o carro e dirigi uma curta distância até uma cafeteria fora da base. Uma vez sentado em um canto tranquilo, fiz várias ligações em rápida sucessão. Primeiro, ao meu ajudante, Tenente Rogers. Sam, preciso que você traga meu uniforme cerimonial para o Fort Belvoir imediatamente. Sim, a insígnia completa e minha carteira de citações. O uniforme cerimonial incluía todas as medalhas, faixas e distinções que eu havia conquistado ao longo da minha carreira, significativamente mais impressionante do que o uniforme azul padrão que eu usava atualmente. Em seguida, liguei para o general Marcus Williams, o oficial que presidia a cerimônia de hoje, de acordo com o programa que eu havia vislumbrado. Tínhamos servido juntos durante a Operação Liberdade Duradoura e mantivemos um respeito mútuo. Marcus, aqui é Alex Mitchell. Soube que você está presidindo a promoção do Coronel Mitchell hoje. Expliquei a situação concisamente. Sua resposta foi comedida, mas de apoio. Isso é altamente irregular, Alex. E inapropriado, considerando sua patente e seu relacionamento. O que posso fazer? Nada diretamente, assegurei-lhe. Eu mesma cuido disso. Só queria que você estivesse ciente da situação. Minha última ligação foi para o comandante da base, um antigo colega de academia que demonstrou choque apropriado com a situação. Embora não pudesse intervir oficialmente na cerimônia, garantiu que eu teria acesso adequado à base para o meu retorno. O tenente Roger chegou em tempo recorde com meu uniforme cerimonial. Troquei de roupa no banheiro da cafeteria e saí transformado. O uniforme cerimonial completo de um general 4 estrelas é projetado para atrair atenção e respeito.
Cada medalha, faixa e distintivo representava conquistas específicas, experiências de combate e excelência reconhecida. As 4 estrelas prateadas em cada ombro brilhavam sob as luzes, símbolos inconfundíveis de autoridade conquistada ao longo de décadas de serviço exemplar. Enquanto ajustava os detalhes finais, vi meu reflexo na janela. Não se tratava de vaidade ou ostentação. Cada elemento daquele uniforme contava uma história de serviço, sacrifício e compromisso com valores maiores do que eu. As estrelas representavam não apenas minha patente, mas a confiança depositada em mim pelos militares e pela nação, confiança conquistada por meio de demonstrações consistentes de integridade, coragem, inteligência e liderança. Voltei para Fort Belvoir com um propósito claro, não mais ferido, mas decidido. Não se tratava de criar uma cena ou constranger James. Tratava-se de defender princípios, os mesmos princípios que nosso pai nos ensinou, os princípios que formaram a base do próprio serviço militar. A cerimônia já estaria bem encaminhada. Meu timing precisava ser preciso, assertivo sem ser perturbador, enfatizar meu ponto de vista sem minar a importância cerimonial do evento. Ao me aproximar do portão da base, preparei-me mentalmente para o que viria a seguir. Não se tratava mais apenas de uma irmã excluída da celebração de um irmão. Tratava-se de responsabilidade, respeito e dos padrões que defendemos, especialmente quando é difícil. Às vezes, liderança significa ter conversas desconfortáveis. Às vezes, significa aparecer quando os outros prefeririam que você não aparecesse. E às vezes, significa usar suas estrelas não como uma ameaça, mas como um lembrete do que elas realmente representam. Meu retorno a Fort Belvoir causou um efeito cascata imediato. Os seguranças no portão ficaram em posição de sentido ao reconhecerem meu veículo, e suas expressões mudaram da vigilância rotineira para o respeito alerta ao verem as 4 estrelas em minhas dragonas. Apresentei minha identificação e expliquei meu propósito calmamente. General Mitchell, disse o guarda sênior, saudando-o secamente, fomos notificados de sua chegada. Por favor, dirijam-se à entrada dos oficiais, no lado oeste do auditório. O comandante da base claramente havia tomado providências, garantindo que a rejeição anterior não se repetisse. Assenti e segui em direção à área designada, onde um jovem cabo me aguardava para me indicar uma vaga de estacionamento reservada. Ao sair do veículo, o impacto total do meu uniforme cerimonial tornou-se evidente. Ao contrário do uniforme azul padrão que eu usara antes, este uniforme exibia todo o meu histórico de serviço. 2 fileiras de medalhas cruzavam meu peito, incluindo a medalha de serviço distinto, a estrela de prata, a legião do mérito e a coração púrpura. Fitas de campanha do Afeganistão, Iraque e outras operações criavam uma tapeçaria colorida de serviço. As 4 estrelas prateadas em cada ombro refletiam a luz do sol, símbolos inconfundíveis da minha patente e autoridade. Cada passo em direção ao auditório era medido e determinado. Vários oficiais subalternos do lado de fora do prédio prestavam continências, arregalando os olhos diante da presença inesperada de um general de 4 estrelas. Retribuí cada saudação com precisão, mantendo a postura digna que 2 décadas de serviço haviam me incutido. Através dos meus contatos militares, eu aprenderá o cronograma da cerimônia. A promoção formal seria seguida por um discurso de James, seguido por comentários de felicitações dos oficiais superiores. Programei minha entrada para o período de transição entre a promoção oficial e os discursos, um momento que tornaria minha presença conhecida sem interromper os aspectos cerimoniais. O cabo me acompanhou até uma entrada lateral, onde o major me aguardava, claramente informado da minha chegada. Ele me saudou e abriu a porta sem questionar, permitindo-me entrar no fundo do auditório enquanto os aplausos sinalizavam o término da parte formal da promoção na cerimônia. O salão estava lotado, com aproximadamente 300 participantes sentados em fileiras organizadas de frente para o palco. James estava no pódio, recém-adornado com suas águias de coronel, iniciando seu discurso de aceitação. O general Williams sentou-se ao lado com vários outros oficiais superiores, enquanto meu pai ocupava um lugar na primeira fila, entre os familiares. Minha entrada não passou despercebida. Como uma onda, a consciência da minha presença se espalhou pela sala. Cabeças se viraram, sussurros irromperam e uma mudança palpável de energia ondulou das últimas fileiras para a frente. James hesitou no meio da frase quando a perturbação atingiu o palco, seus olhos encontrando os meus à distância. Mantive a compostura perfeita, reconhecendo a atenção com um leve aceno de cabeça, mas sem fazer nenhum movimento para interromper os procedimentos.
Em vez disso, segui pelo corredor central com passos medidos, meu assistente seguindo 2 passos atrás. Quando um oficial subalterno desocupou às pressas um lugar na primeira fila, aceitei-o graciosamente, sentando-me diretamente na linha de visão de James. Por vários segundos, James pareceu incapaz de continuar, e a importância da minha aparição ficou claramente registrada em sua expressão. Para seu crédito, ele se recuperou rapidamente e retomou o discurso, embora sua fala tenha se tornado notavelmente mais rígida. Ao assumir esta nova responsabilidade, continuou, com a voz um pouco mais firme do que antes, reconheço a importância de honrar as tradições e estruturas que fizeram de nossas forças armadas a maior força de combate do mundo. O subtexto não me passou despercebido, uma sutil crítica às iniciativas de modernização que eu defendia, mas mantive a expressão serena, ouvindo-o respeitosamente enquanto ele terminava seus comentários. Quando James concluiu, o general Williams se aproximou do pódio para os comentários finais. Ele fez uma pausa, observando a plateia antes de falar. Antes de continuarmos, acredito que temos a honra de ter um convidado inesperado entre nós. Seus olhos encontraram os meus com sutil aprovação. General Alexandra Mitchell, gostaria de dizer algumas palavras. O convite não fazia parte do programa, mas era o protocolo apropriado quando um general 4 estrelas participava de um evento como esse. Também abordava elegantemente o constrangimento da minha exclusão anterior, sem mencioná-la explicitamente. O rosto de James se contraiu quando me levantei e me aproximei do palco. Passamos um pelo outro na escada, um breve momento de proximidade em que ofereci um pequeno aceno profissional, que ele retribuiu com firmeza. De pé no pódio, observei a sala repleta de oficiais de várias patentes, familiares e oficiais. Minha voz, ao falar, carregava a confiança e a clareza que me serviram ao longo da minha carreira. Obrigado, General Williams. É um privilégio testemunhar este momento significativo na carreira do Coronel Mitchell. Virei-me ligeiramente para James. A família sempre foi a base do serviço para a família Mitchell. Nosso pai, o Coronel William Mitchell, aposentado, incutiu em nós os valores que nos guiam hoje: integridade, excelência e compromisso inabalável com o dever. Fiz uma pausa, permitindo que meu olhar encontrasse brevemente o do General Harrington na primeira fila antes de continuar. A força das nossas forças armadas não reside apenas em nossas tradições, mas em nossa capacidade de evoluir enquanto as honramos. A verdadeira liderança exige respeito por nossa fundação e visão para o nosso futuro. Voltei-me para James. O Coronel Mitchell demonstrou as habilidades e a dedicação dignas de sua nova patente. Não tenho dúvidas de que ele servirá com a distinção esperada de um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Minha mensagem foi cuidadosamente calibrada, parabenizando James e, ao mesmo tempo, abordando sutilmente os princípios mais amplos em jogo. Concluí com: em nome do Estado-Maior Conjunto, parabenizo o Coronel James Mitchell. Que seu serviço continue a honrar o uniforme que todos vestimos com orgulho. Os aplausos que se seguiram pareceram particularmente entusiasmados, talvez alimentados pela tensão dramática subjacente ao momento. Enquanto eu descia do palco, o General Williams retomou o pódio para encerrar formalmente a cerimônia, convidando todos para a recepção no salão adjacente. A dinâmica de poder na sala havia visivelmente mudado. Oficiais que estavam sentados perto de James antes agora se dirigiam a mim, oferecendo cumprimentos respeitosos. Meu pai se aproximou, com uma mistura de orgulho e preocupação na expressão. Isso foi bem conduzido, Alexandra, disse-lhe calmamente. Digno, mas inconfundível. Obrigado, respondi, examinando a sala em busca de James, que parecia cercado por um círculo protetor de aliados. Algumas conversas ainda precisam acontecer. O General Harrington passou por perto, acenando brevemente em minha direção, mas sem fazer nenhuma tentativa de se envolver diretamente, uma reação reveladora de alguém que raramente perdia uma oportunidade de cultivar conexões políticas. À medida que a multidão se dirigia para a recepção, percebi que minha presença havia criado ondas que iam muito além da dinâmica familiar. Oficiais subalternos observavam atentamente as interações, sem dúvida observando quem se alinhava com quem naquela inesperada demonstração de política militar. Isso também fazia parte de sua educação, aprendendo que a patente trazia responsabilidades que iam além do comando no campo de batalha, incluindo a coragem de defender princípios mesmo em situações desconfortáveis. Dirigi-me ao salão de recepção, preparado para a próxima fase daquele confronto inesperado, ciente de que a conversa mais desafiadora ainda estava por vir.
O salão fervilhava de conversas e movimento, e a precisão militar relaxou temporariamente na atmosfera social após a cerimônia. Taças de cristal tilintavam, fotógrafos profissionais circulavam, registrando grupos formais, e o quarteto de cordas proporcionava uma elegante música de fundo. Apesar da civilidade praticada, uma tensão latente permanecia palpável. Vi-me tornando um centro de gravidade inesperado na sala. Oficiais de várias patentes aproximaram-se para prestar homenagens, muitos aproveitando a oportunidade para discutir brevemente iniciativas ou futuras missões. Cada conversa reforçava o que minha presença havia alcançado, lembrando a todos os presentes a cadeia de comando e o protocolo militar adequado que haviam sido momentaneamente esquecidos no planejamento de James. General Mitchell, sua estrutura de segurança cibernética revolucionou nossa abordagem em operações europeias, disse-me um tenente-coronel, claramente ansioso para estabelecer uma conexão. Obrigado, coronel. Estou satisfeito que esteja se mostrando eficaz em campo, respondi, mantendo a postura profissional e acessível que me havia sido tão útil com meus subordinados. Do outro lado da sala, observei James atentamente. Ele se movia entre os grupos, aceitando felicitações e conversando, mas sua linguagem corporal revelava sua consciência da minha presença. Ele se posicionou estrategicamente para evitar contato direto, mantendo a máxima distância entre nós enquanto circulava. Nosso pai se aproximou, taça de champanhe na mão, sua expressão sugerindo que já estava farto da situação. Isso já durou tempo demais, disse-lhe baixinho. Vocês dois precisam conversar em particular antes que isso vire assunto para fofocas vulgares pelos próximos meses. Concordo, respondi. Mas James parece determinado a evitar essa conversa. Meu pai acenou com a cabeça em direção a uma porta lateral. Há uma pequena sala de conferências naquele corredor. Vou levá-lo até lá em 5 minutos. Isso precisa ser resolvido, Alexandra. Dirigi-me discretamente à sala indicada, um espaço modesto com uma pequena mesa e várias cadeiras, provavelmente usadas para briefings pré-cerimônia. O silêncio era bem-vindo após a recepção lotada. Tirei meu cap de serviço e o coloquei sobre a mesa, depois fiquei perto da janela, organizando meus pensamentos. Fiel à sua palavra, meu pai levou James ao quarto minutos depois, fechando a porta firmemente após a entrada relutante do meu irmão. Por um momento, simplesmente nos olhamos em silêncio, dois irmãos Mitchell em uniforme militar completo, estrelas e águias brilhando sob as luzes fluorescentes. Parabéns pela sua promoção, James. É bem merecida, comecei, oferecendo uma abertura que reconhecia sua conquista. É mesmo, respondeu ele, permanecendo perto da porta. Ou será que ganhei porque sou irmão do General Mitchell? A amargura em sua voz me surpreendeu pela intensidade. Seu histórico fala por si, James. Nunca interferi na sua progressão na carreira. Você não precisava, retrucou ele. Em todas as designações, em todas as posições, ouvi os sussurros, é o irmão da Alexandra Mitchell. Nunca apenas Mitchell, oficial por mérito próprio. E isso justificava a minha exclusão da sua cerimônia, a minha recusa na porta? Mantive a voz serena, embora a mágoa ressurgisse ao dizer as palavras em voz alta. James andou vários passos, abandonando momentaneamente a postura militar. Você não entende o que é viver na sua sombra. A general de 4 estrelas Alexandra Mitchell, quebrando barreiras, fazendo história. Como posso competir com isso? Isto não é uma competição, respondi. Nunca foi. Nós dois estamos servindo o nosso país de acordo com as nossas capacidades. Fácil para você dizer isso de cima, retrucou ele. Sabe o que o general Harrington me disse? Que as suas reformas estão destruindo a meritocracia das Forças Armadas. Que a sua ascensão foi politicamente motivada e não merecida. As peças se encaixaram com mais clareza. E você acreditou nele. Não sei mais no que acreditar, admitiu James, com frustração evidente na voz. Mas, pela primeira vez, eu queria um dia que não fosse ofuscado pela sua posição e reputação. Isso é tão errado? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Não se tratava mais apenas de mágoas, era algo que tocava o cerne dos valores militares e da integridade pessoal. Deixe-me perguntar uma coisa, James. Se qualquer outro general de 4 estrelas tivesse sido rejeitado na sua cerimônia, não sua irmã, qualquer general, isso seria um protocolo militar apropriado?
Ele não respondeu imediatamente, reconhecendo a armadilha na pergunta. Não se trata apenas de dinâmica familiar, continuei. Quando você permitiu que Harrington e sua facção o influenciassem a violar o protocolo militar, você comprometeu os próprios princípios da organização a qual serve. Mérito não se trata apenas de habilidades táticas ou coragem no campo de batalha. Trata-se de integridade em todas as circunstâncias. Isso é incrível vindo de alguém que se beneficiou das iniciativas de diversidade do Pentágono, retrucou ele, embora sua voz demonstrasse menos convicção. Você acredita mesmo que eu não ganhei isso? Perguntei baixinho, tocando as estrelas no meu ombro. 23 anos de serviço, 2 missões de combate, 3 anos de semanas de 70 horas modernizando nossa infraestrutura de segurança cibernética, um acidente de helicóptero que me deixou com uma haste de titânio na perna. Aproximei-me. Nunca pedi tratamento especial, James. Só pedi igualdade de oportunidades para servir com base na capacidade. Algo em minhas palavras pareceu penetrar suas defesas. Sua postura mudou sutilmente, menos combativa do que antes. Eu não o removi pessoalmente da lista de convidados, admitiu finalmente. O assessor de Harrington sugeriu que seria melhor manter a cerimônia focada nos valores militares tradicionais, sem a distração das controvérsias recentes. E você permitiu, eu disse, não como uma acusação, mas como um simples fato. Antes que ele pudesse responder, uma batida na porta nos interrompeu. Um jovem tenente apareceu, parecendo se desculpar. Com licença, general, coronel. O general Williams está pedindo que vocês dois participem das fotos oficiais. Já estamos indo, tenente, respondi, esperando a porta se fechar novamente antes de me virar para James. Esta conversa ainda não terminou, mas temos deveres a cumprir agora. James assentiu, retornando à postura militar enquanto se preparava para retornar ao evento público. À porta, ele fez uma pausa. Eu deveria tê-los enfrentado, disse-lhe calmamente. Independentemente dos nossos problemas pessoais, você merecia um tratamento melhor, tanto como oficial superior quanto como minha irmã. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo, um reconhecimento de que os princípios haviam sido comprometidos. Retornamos à recepção separadamente, mantendo a compostura profissional enquanto nos reencontrávamos na celebração. Ao longo do restante do evento, notei mudanças sutis na dinâmica do salão. Oficiais que antes se aglomeravam em torno do general Harrington agora se esforçavam para se comunicar comigo também, talvez para se protegerem ou reconhecendo que os ventos políticos poderiam não soprar na direção que esperavam. James também parecia manter uma posição mais independente, menos obviamente alinhada ao círculo de Harrington. Ao final da recepção, troquei breves despedidas profissionais com James e nosso pai antes de partir. A viagem de volta para casa proporcionou a solidão necessária para processar os acontecimentos do dia. O que começara como uma dolorosa ofensa pessoal evoluiu para algo mais complexo, um microcosmo dos desafios maiores que a cultura militar enfrentava à medida que evoluía na era moderna. Meu telefone tocou assim que cheguei em casa. Era o general Williams. Alexandra, queria saber como você está depois das circunstâncias incomuns de hoje. Agradeço a ligação, Marcos. Sua condução da situação foi exemplar, disse ele, digna e apropriada. Não passou despercebida nos círculos certos. Obrigado. Mas nunca se tratou de fazer valer um ponto. Talvez não intencionalmente, respondeu ele. Mas às vezes as declarações de liderança mais eficazes são aquelas que fazemos simplesmente mantendo nossa posição com integridade. Vários oficiais subalternos me abordaram depois, bastante impressionados com sua compostura em circunstâncias difíceis. Após encerrar a ligação, retirei meu uniforme cerimonial com cuidado, devolvendo cada medalha e insígnia ao seu devido lugar na vitrine. As 4 estrelas refletiram a luz uma última vez antes de eu fechar a tampa. O dia de hoje tinha sido mais do que dinâmica familiar ou política militar. Tinha sido sobreviver os valores que jurei defender, mesmo quando, especialmente quando, era pessoalmente difícil fazê-lo. Uma semana depois, eu estava sentado em meu escritório no Pentágono revisando briefings de segurança quando meu assistente anunciou a chegada de um mensageiro com uma entrega pessoal. O envelope lacrado trazia a caligrafia característica de James, despertando uma mistura de curiosidade e apreensão. Dentro, havia uma carta escrita à mão, uma forma de comunicação cada vez mais rara em nossa era digital, e ainda mais significativa por sua formalidade deliberada.
Alexandra, começava, palavras não podem expressar adequadamente meu pesar pelos eventos que cercaram minha cerimônia de promoção. Minhas ações, e aquelas que permiti por inação, foram impróprias de um oficial e indignas de um irmão. Embora eu não possa desfazer o desrespeito demonstrado, posso reconhecer que foi errado e garantir que nunca mais acontecerá. Se você estiver disposta, eu apreciaria a oportunidade de falar pessoalmente quando sua agenda permitir. A carta prosseguia com reflexões sobre nossa criação compartilhada e trajetórias profissionais divergentes, concluindo com uma assinatura simples: com respeito e admiração, James. Guardei a carta na gaveta da minha mesa, sem aceitar nem rejeitar imediatamente o seu ramo de oliveira. Tempo e ações seriam necessários para demonstrar a sinceridade por trás das palavras. O jantar de domingo na casa do nosso pai, 3 dias depois, foi o primeiro teste. James chegou logo depois de mim, e os momentos iniciais foram preenchidos por uma formalidade constrangedora, antes que nosso pai quebrasse a tensão com seu jeito caracteristicamente direto. Se vocês dois estão planejando manter esse impasse durante o jantar, comentou ele, colocando a faca de trinchar deliberadamente sobre a mesa entre nós, eu deveria ter pedido pizza em vez de carne assada. James deu um leve sorriso à metáfora. Acho que conseguimos manter uma conversa civilizada, pai. Durante o jantar, mantivemos uma conversa cuidadosa sobre tópicos neutros, transferências recentes de base, o trabalho voluntário do nosso pai com veteranos, conhecidos em comum da academia. Só depois da sobremesa, quando nosso pai estrategicamente pediu licença para fazer café, James abordou o problema. Tenho pensado muito desde a cerimônia, disse ele, olhando para o copo d'água, sobre competitividade e ressentimento, e como eles podem nos cegar para nossos próprios compromissos. É uma falha humana comum, respondi, sem acusação nem desdém. Os militares só acrescentam hierarquia para complicar ainda mais. Falei com o general Williams ontem, continuou James, solicitei uma transferência para o Fort Lewis. Acho que um certo distanciamento de certas influências seria benéfico para minha perspectiva de comando. A decisão me surpreendeu. O Fort Lewis o removeria da esfera de influência de Harrington, uma escolha profissional clara com implicações pessoais. Parece um passo positivo, reconheci. As decisões de comando refletem nossos valores individuais, não pressões de grupo. Quando nosso pai retornou, a atmosfera havia mudado um pouco, menos tensa do que antes. Ainda não era reconciliação, mas era um movimento nessa direção, um reconhecimento de que a cura exigiria escolhas deliberadas e tempo. 2 semanas depois, aceitei o convite de James para nos encontrarmos em um pequeno café a meio caminho entre nossos respectivos postos. O território neutro oferecia espaço para uma conversa mais direta do que a sala de jantar do nosso pai permitirá. Tenho pensado em algo que você disse na cerimônia, começou James após as gentilezas iniciais, sobre a força dos militares residir tanto em respeitar a tradição quanto em aceitar as mudanças necessárias. É um equilíbrio difícil, reconheci. A questão é, continuou ele, que eu me concentrei tanto em me sentir ofuscado que nunca considerei o quanto custou a você criar essa sombra, para começo de conversa. Seus dedos traçaram padrões na toalha de mesa. As barreiras que você enfrentou, o escrutínio, a necessidade constante de provar a si mesmo além do que era exigido dos seus colegas homens. Não foi fácil, admiti. Às vezes ainda não é. Papai me contou sobre as ameaças de morte que você recebeu depois de implementar a iniciativa de equipes de combate integradas. Você nunca as mencionou. Dei de ombros levemente. Reclamar não teria mudado a necessidade do trabalho. James assentiu, compreendendo a filosofia que norteou minha carreira. Deixei que meus sentimentos pessoais me transformassem em instrumento na resistência de outra pessoa ao progresso. Isso não vai acontecer de novo. Fomos criados em um lar competitivo, James. Papai acreditava que isso nos prepararia para a vida militar, e de muitas maneiras isso aconteceu. Mas também criou padrões que nos acompanharam até a idade adulta. Rivalidade entre irmãos é normal, reconheceu James. Enfraquecendo um oficial superior, não. Sua disposição em apontar a falha profissional marcou um avanço significativo. Passamos a hora seguinte discutindo nossa infância compartilhada, os diferentes desafios que cada um enfrentou em suas carreiras e estabelecendo limites mais claros para nossa dupla relação como irmãos e oficiais na mesma cadeia de comando. Quando nos despedimos, o aperto de mão que trocamos foi mais respeito genuíno do que cerimônia formal.
O caminho para a plena reconstrução da confiança seria longo, mas sua base já estava estabelecida. 3 meses depois, ambos comparecemos à cerimônia de aposentadoria. O evento proporcionou uma oportunidade de demonstrar publicamente nossa reconciliação profissional. Quando James chegou com a esposa, eu os cumprimentei calorosamente, apresentando-os aos colegas sem tensão ou constrangimento. Ao longo da noite, nos movimentamos em círculos diferentes, mas nos cumprimentamos apropriadamente quando nossos caminhos se cruzavam, uma interação normal e respeitosa entre oficiais de diferentes patentes que por acaso compartilhavam o mesmo sobrenome. O general Harrington também compareceu, sua influência visivelmente diminuída após uma reorganização do Pentágono que reduziu sua pasta. Quando ele se aproximou de mim com felicitações superficiais por uma operação bem-sucedida recente, aceitei-as com cortesia profissional, mas mantive limites claros. Seu irmão parece ter se estabelecido em Fort Lewis, comentou Harrington, buscando informações ou reações. O coronel Mitchell sempre foi um excelente oficial, respondi neutramente. Suas capacidades falam por si. A breve conversa demonstrou a lição que eu havia internalizado ao longo da minha carreira: a verdadeira autoridade não requer a afirmação de domínio, ela flui da integridade consistente e do respeito que ela gera. Na semana seguinte, eu deveria falar na Conferência de Liderança Militar Feminina em West Point. Enquanto preparava meus comentários, refleti sobre a jornada que me trouxe até aquele ponto, não apenas o incidente recente da cerimônia, mas todo o caminho desde aquela garotinha brincando de soldado no quintal até o general de 4 estrelas discursando para os futuros oficiais. O auditório estava lotado de cadetes quando subi ao palco, seus rostos jovens me lembrando dos meus primeiros dias na academia. Entre os oficiais superiores presentes, notei James sentado no fundo, uma presença inesperada, mas bem-vinda. Liderança não é definida pelas estrelas nos ombros, disse aos cadetes reunidos, embora elas certamente chamem a atenção. Isso rendeu risos apreciativos. A verdadeira liderança é definida pelos princípios que norteiam suas decisões quando essas decisões são difíceis, quando se levantar custa alguma coisa, quando permanecer em silêncio seria mais fácil, mas falar é o certo. Ao longo do discurso, compartilhei experiências da minha carreira, os desafios, os avanços, as lições aprendidas com o sucesso e o fracasso. Não mencionei o incidente da cerimônia especificamente, mas suas lições influenciaram minha mensagem sobre integridade e coragem. Posteriormente, várias cadetes me procuraram em busca de conselhos e mentorias. Ao conversar com elas, vi em suas expressões determinadas o futuro da liderança militar, um futuro que se basearia na tradição e continuaria a evoluir. James esperou até que a multidão diminuísse antes de se aproximar. Discurso impressionante, disse ele, embora eu não esperasse nada menos. Obrigado por terem vindo. Eu não estava esperando vocês. Achei importante, respondeu ele simplesmente, para mim e para quaisquer oficiais sob meu comando que pudessem ter dúvidas sobre minha posição. Sua presença transmitia uma mensagem que palavras por si só não conseguiam transmitir, um alinhamento público com os princípios que eu discutia, em vez da facção de resistência a qual ele se associara anteriormente. Representou uma escolha de definir seu próprio caminho de liderança, em vez de permitir que ele fosse definido por rivalidade ou política. Enquanto caminhávamos juntos, um fotógrafo do jornal da academia pediu para tirar uma foto nossa, os irmãos Mitchell, ambos oficiais talentosos por mérito próprio. Ao lado de James, senti o peso das 4 estrelas sobre meus ombros não como um fardo de expectativas ou um símbolo de competição, mas como uma representação dos valores que ambos servíamos: integridade, excelência, coragem e comprometimento. A jornada até aquele momento não fora fácil nem direta. Exigirá confrontar verdades dolorosas, defender princípios firmes e encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e graça. Mas a lição que ela reforçou foi talvez a mais importante para qualquer líder lembrar: o verdadeiro respeito não pode ser exigido por meio de patente ou posição, ele só pode ser conquistado por meio de demonstrações consistentes de caráter. Naquela noite, enquanto preparava anotações para uma sessão de mentoria com oficiais subalternas agendada para a semana seguinte, considerei qual sabedoria seria mais valiosa para compartilhar. As respostas vieram facilmente: seja impecável em sua integridade, mantenha-se firme quando princípios estiverem em jogo, e entenda que liderança é sobre influência e não sobre controle, e talvez o mais importante, nunca deixe que outros definam seu valor ou diminuam sua luz. As 4 estrelas em meu uniforme representavam não apenas autoridade, mas responsabilidade, para com as Forças Armadas, para com a nação e para com aqueles que seguiriam o caminho que eu havia ajudado a trilhar.
Essa responsabilidade incluía modelar a coragem para enfrentar situações difíceis com dignidade e a sabedoria para saber quando se manter firme é necessário para progredir. O que começara como uma exclusão dolorosa acabou reforçando a lição de liderança mais importante de todas: seu cargo pode lhe dar acesso, mas seu caráter determina o que você constrói quando chega lá. Então, pergunto a você: quando foi que você teve que se manter firme diante de desrespeito ou exclusão? Como você equilibrou assertividade com dignidade? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para se juntar à nossa comunidade de líderes resilientes que entendem que, às vezes, as maiores vitórias não vêm da dominação dos outros, mas de permanecermos fiéis a nós mesmos e aos nossos princípios quando mais importa. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se: seu valor nunca é determinado pelo reconhecimento dos outros, mas pela integridade com que você trilha seu caminho.